Deu. Pessoal, bom dia, tudo bem? Então, nós vamos primeiro apresentar os PIs, que tem o PI da minha disciplina e do Alex, tá? Tem alguém aqui chamando já? O que houve? Será? Não. E daí, depois eu vou dar uma revisada na matéria para a prova. Eu postei lá todo o material lá na aula de hoje, tá? Então, hoje será a nossa última aula. Tá ok? Aí eu tenho um compromisso às 11 horas. Eu espero que até umas 10 horas eu consiga, pelo menos, dar uma retomada nos materiais, mas vocês têm todas as aulas gravadas, né? Então, se der algum problema no AVA, tem no meu canal do YouTube, lá tem todas as aulas que eu gravei, tá? Então, eu já prefiro gravar no canal do YouTube, porque se der algum problema, vocês têm ainda no YouTube para assistir. Dificilmente dá, né? Mas. Tá? Então, vamos lá. Bom, o grupo que vai apresentar primeiro, quem é o da Pamela? É, né? Vocês, né, Pamela, pode ser? Eu Bom só dia. preciso, tá? Bom dia, bom dia. Então, eu preciso que depois vocês me enviem lá no meu e-mail, tá? O vídeo, tudo que vocês fizeram, para eu poder passar para o professor Aislan. E eu preciso do nome completinho de vocês aqui no chat, que daí eu já vou mandar a nota para os demais professores, tá? O grupo do Alex não precisa mandar o trabalho para mim, manda para o professor Alex. Porém, eu só preciso do nominho de vocês aqui no, no chat para eu mandar nota para o professor Alex. Tá bom? Então, vamos lá, tocar o barco, que tem bastante coisa para fazer. Podem Bom começar. dia a Eu vou desligar o todos. microfone aqui. Ok, prof. Bom dia a todos. O nosso grupo falou sobre o envelhecimento diante do contexto da psicologia social. O grupo é composto pela Terezinha Valim, a Juliana Ferrari, a Gi, né, a Giane e a Lucilene. E eu. Nós vamos passar o vídeo nesse momento. Paloma, tá sem som. Espera aí. Professora, o computador Alguém está sabe... um minutinho, tá? Oi? O computador está Oi? travando bastante, eu não sei por qual motivo. Um minutinho, tá bom? Você quer passar para alguém te ajudar? Não sei se tem Ju, alguém aí, o Tiago, Ju ou o Cruz, Tiago. Oi. a Juliana tá com o nosso vídeo. Será que você consegue, Ju? Vou tentar aqui, só um pouquinho. Né? Senão você manda lá no grupo e daí nós assistimos pelo celular, não tem problema. Ou pede ajuda aí para os meninos, tá?
Acho que agora vai dar, prof. Vou tentar aqui. Vai tentar, então? Uhum. Então tá. Qualquer coisa já tá pronto aqui. Eu ia só compartilhar. Ai, muito obrigada, Ju. Você sabe o que é psicologia social? É uma área da psicologia que estuda a interação social e busca compreender como as pessoas constroem as suas ideologias, as suas crenças, os seus preconceitos e os seus comportamentos. E assim, entender como isso tudo afeta a nossa subjetividade. Nesse contexto, o papel da psicologia social é fundamental quanto à influência das pessoas idosas em nossa sociedade, que expressam as realidades vivenciadas no dia a dia desses idosos. Nota-se uma ascendência da psicogerontologia, que é uma psicologia voltada para o estudo do idoso, como uma especialização, e tem se trazido muitas contribuições relacionadas ao papel do psicólogo na atuação com idosos, não só nos aspectos psicológicos, mas também biológicos, sociais e culturais, proporcionando um olhar mais amplo sobre o processo do envelhecimento, tanto para o idoso quanto para a família, como para a sociedade como um todo. Embora houve um avanço em relação ao cuidado com o idoso, através de políticas públicas, ainda existe um grande número de idosos em situação de vulnerabilidade, se fazendo necessário a aplicação do Estatuto. A Lei 10.741, de 2003, se destina a regular os direitos e garantias assegurados às pessoas idosas. O papel do psicólogo social é orientar esse idoso que sofreu algum tipo de violência e acolher, de alguma forma, que ele possa retomar seus hábitos sem nenhum tipo de constrangimento. No artigo 10 do Estatuto do Idoso, diz que o idoso tem direitos de pessoa humana, direito de liberdade, de dignidade, de respeito, e esses direitos devem ser garantidos pela família e também pelo Estado. Dentro desse direito de liberdade, nós encontramos vários poréns, que é o direito de ir e vir, o direito de opinião, o direito de expressão, o direito de crença, o direito de práticas de esporte e também o direito de convivência comunitária. E esses direitos devem ser garantidos por nós, como sociedade, família, Estado. O que você está fazendo pelos idosos de hoje e pelos idosos de amanhã? Esse foi o nosso trabalho, que ligou o envelhecimento com a psicologia social, com o papel do psicólogo social, nesse processo de envelhecer, nesse processo da bela velhice, que muitas vezes nós encontramos, né, vários idosos sendo negligenciados, sofrendo alguns tipos de abuso, e a psicologia social está também nessa vertente, para protegê-los. A Juliana vai passar o questionário agora? Eu vou disponibilizar aqui no chat o link para o questionário. Aguardamos, então, a resposta de todos, né? A contribuição de todos ali com o nosso questionário também. Professora, uma dúvida. Deu certo escutar o vídeo? Estava num som bom? Estava ótimo. Eu ouvi bem, estava excelente. Parabéns. Bom, o que mais tem, meninas? Vocês vão deixar Vocês o podem mandar o questionário? questionário lá no grupo, porque eu não consegui abrir aqui no celular. Não apareceu para mim que vocês enviaram. Para mim também não está aparecendo aqui no chat. Ah, apareceu agora. Agora foi. Nós mandamos o Agora vídeo lá no grupo também, caso alguém não
tenha conseguido Ah, acompanhar. daí pode me passar o vídeo também no meu... Passa no e-mail, mas passa lá no meu WhatsApp também. Pode passar. Mais alguma questão? Vocês vão esperar as respostas depois, daí? Vocês querem comentar mais alguma coisa? O grupo do trabalho? Da minha parte, fechou, prof. Eu não sei se as meninas querem aguardar as respostas ou já quer fazer algum tipo de comentário. Terezinha, Gia, Lu. Eu vou só fazer um comentário, professora, sobre o trabalho, porque a gente escolheu esse tema porque as projeções estatísticas da Organização Mundial de Saúde mostram que o número de idosos no Brasil no período de 1950 até 2025 terá aumentado 15 vezes, né? E que em 2025 o Brasil será o sexto país no maior número de idosos, chegando a 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. Então, é algo bem relevante, porque provavelmente, como profissionais, nós vamos atender essa população, né? Com certeza, né? Com certeza, cada vez mais, né? Eu me perdi aqui. Ai, meu Deus, onde é que eu estou? Então, isso é fato, né? Isso é no mundo. Hoje a Europa, né? A Europa é uma tristeza, né? Porque é muito idoso, né? Você nem vê quase jovens, né? E assim é, né? Então, no Brasil também foi feita essa campanha da longevidade, né? Da questão de você investir na saúde para, né, ficar mais tempo aí, mas, né, tem outros problemas, né? Tem outros problemas, o problema do abandono, né? Tantos problemas aí em relação ao idoso, né, pessoal? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Aberto aos comentários. Eu só preciso dos nomes completos de vocês aqui no chat, que eu já vou mandar a nota de vocês, tá? Como é que foi fazer esse trabalho para vocês? O que vocês acharam? É importante também comentar isso. Então, professora, esse trabalho ele foi feito após o trabalho da sua disciplina, que foi com a leitura o livro A Bela Velhice. Nesse livro, ele destacou várias maneiras boas de envelhecer, como envelhecer bem, projeto de vida, se sentir útil, entre outras coisas que me parece que ignorou outro lado da moeda, né? Para o grupo todo, houve uma falta, uma carência de conteúdo quanto ao abandono, à negligência de idosos, e esse outro lado da moeda, esse lado triste. E aí, a partir daí, nós pensamos como, né? Qual é o profissional que está ligado a esse assunto, que é o profissional da psicologia social, como ele vai intervir nesse assunto, o que compete a ele, o que não compete a ele, e através de várias discussões em grupo, nós chegamos à conclusão do vídeo, né? Bem resumidamente sobre o assunto todo, discussões com a senhora também, que foi muito rica. Entre nós, a discussão da questão do abandono, da negligência, o que pode ser feito, as políticas públicas, o chamar a atenção da sociedade para o seu idoso, porque todos nós temos idosos na família. Então, como estão os idosos da sua família? Até no final eu faço a chamada, né? O que você está fazendo pelos idosos? E essa foi a forma de que nós encontramos para trazer o outro lado da moeda desse livro, que é inexistente nesse livro, foi através do vídeo, através do projeto integrador. Exatamente, né? Eu vejo isso porque eu estou sofrendo isso na minha pele. Eu sou a mais nova de 11 filhos. Eu tenho 55. Então, eu já tenho um irmão que vai fazer 70, né? E eu vi o abandono dos filhos na pandemia. Né? Eu vi isso, né? Então, porque o meu irmão, com 70 anos,
Ele foi um homem que ele nunca soube fritar um ovo, fazer uma comida, né? Ele sempre teve uma mulher ou uma ajudante em casa, né? Uma pessoa para fazer as coisas. Então você vê, né? E é aquilo que eu falo, não independe da classe social, gente. Independe da classe social. Porque, né, eu lembro até hoje, quando eu era estudante, lá em Santa Catarina, em Brusque só tinha um asilo. Tinha lá 6, 7 senhoras. Daí nós íamos lá, né? A professora levava, a gente levava a cuca, né? Santa Catarina, eles adoram cuca. Tudo acaba em cuca. Aí Professora, levava. Oi. cuca Fala, é meu muito bem. bom, senhora. Cuca é uma delícia. Então, né? Deixa. Levava a Aham. cuca, bem, não fica à vontade, né? E aí Ia eu lá, fala, meu bem. queria destacar essa especialização dentro da psicologia social, tem essa especialização que é psicogerontologia, que tem psicólogos especializando, né, nessa área da gerontologia, que é o estudo do envelhecimento, né, e é bem interessante essa área. Entra também no aspecto que a professora falou bastante sobre o estudo da memória, de como o cérebro funciona, né, o que a gente pode fazer para poder ter o envelhecimento do cérebro mais saudável. Então é uma área muito muito rica, professora, bem interessante. Quem depois tiver interesse de ler, eu li um pouco mais sobre isso, é muito bom, muito interessante, e até para nós mesmos, que estamos no processo do envelhecimento. Aqui, todos nós, se Deus quiser, com muita sorte, vamos chegar à velhice, né? Eu espero. Exatamente. Então, a gente já investir desde já, porque às vezes a gente pensa, eu vou começar a cuidar mais tarde, depois de tal idade, tal idade. Não, a gente já começa a cuidar do nosso futuro hoje, para que a gente consiga ter um futuro, né, até dentro da medida, o melhor possível, né, dentro do aspecto do envelhecimento, né? Muito importante. Exatamente. Toda ação. Como em uma das discussões, né, Terezinha, que você falou, o jovem de hoje é o idoso de amanhã. A gente tem que lembrar que vamos envelhecer. Exatamente. Então, toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma reação. Então, a nossa energia, a gente gasta a nossa energia. Tá? Então, nós temos também que poupar energia aí também para a velhice. Mas essa semana eu me matei de rir, porque eu já vou te dar a palavra, Laona. Eu fui na casa da minha vizinha, e daí cheguei lá, ela disse, olha aqui o vídeo. Olha aqui, a velha que você não tem que ser. Eu falei, você não pode ser velha ranzinza, velha chata, velha isso, velha aquilo. Eu falei, mas credo, a gente não pode mais ser nada, então. E daí nós dando risada. Que velhinha tem que ser alegre, feliz. Então, eu estou rindo, mas é sério, né? Então, as próprias redes sociais, como elas mostram que uma jovem tem que pesar tanto, tem que ter isso, tem que ter cabelo, tem que ter unha, aplique, sei lá o quê. A mesma coisa está se fazendo com a questão do idoso, né? Idoso sarado, idoso que vai para a academia. Podem ver, é esse modelo de idoso que se mostra aí nas redes sociais. Isso aí é a minoria, pessoal. Isso aí é a minoria. É o que eu falo para minhas irmãs que já estão na idade idosa. Eu falo, vocês são idosas privilegiadas, tá? Privilegiadas. Então, tem um pouquinho lá de probleminha de saúde, mas não é nada grave. Então, mas nós sabemos, nós tivemos casos aqui perto da minha casa. Botaram um bip na mulher, gente. Pense, a mulher não podia nem andar sozinha, como é que ela ia morar dentro de um apartamento com bip? Então, uma coisa que me preocupa
também dentro da psicologia, e daí entra o quê? A psicologia social, a psicologia comunitária, o próprio governo precisa investir mais, né, contratar mais psicólogos nas unidades de saúde, nos CRAS, criar programas, redes de apoio ao idoso, porque não tem... Que rede de apoio que tem ao idoso, gente? Alguém me fala, né? Porque ir lá na unidade de saúde e o médico te atender, então, falta programas aí, né, pessoal? Com certeza falta, e muito, professora, pessoas especializadas, porque muitas vezes na unidade de saúde, se tiver um psicólogo, como que fala, é um tesouro, né? Ali vai, mas a maioria não tem mesmo, e aí pessoas que também sejam, que tenham conhecimento, porque muitas vezes coloca às vezes a gente vê até nas perícias, né? A pessoa vai por um problema e o médico que está atendendo, ele não é especialista, então ele não consegue entender o que está acontecendo. Então é muito importante pessoas que conheçam, que tenham esse conhecimento para atender o público, né? E aí eu estava vendo também, pessoal, essa semana saiu uma campanha a RPC estava fazendo, né? Sobre no Natal, normalmente a gente pega cartinhas de crianças para dar presente, para ter crianças em situação de risco, tudo, e eles estão fazendo esse ano para idosos, no Hospital São Vicente, né? Ótimo. Lá no Asilo São Vicente, eles estão fazendo isso, a gente vai lá e pega uma cartinha do idoso, e presenteia ele nesse Natal, porque muitos deles estão lá sozinhos mesmo, sem cuidado, essa rede de apoio, de família, tudo não tem. Então, né, e é uma oportunidade da gente fazer algo bom para alguém nesse final de ano. E daí eu já vou fazer o convite para vocês, que eu sempre vou. No dia 24 de dezembro, geralmente é 4 horas da tarde, ali no Asilo São Vicente, aqui no Cabral, né? Tem a missa natalina para eles, daí eles abrem ao público. Assim, ó, eu vou, mas eu levo um tempo depois para me restabelecer, gente, porque, olha, não é fácil olhar aquela cena. Mas, né, como eu já falei para vocês, eu tenho dificuldade de trabalhar com idoso, não é uma coisa que... Eu fico muito triste. E hoje eu estou muito triste, eu já vou contar para vocês por quê. Então, né, estou bem, bem triste, nós estamos muito tristes lá na PAI hoje por causa do fato aí que aconteceu. Mas, assim, ó, então, o Asilo São Vicente é um trabalho já de muitos anos, né? De muitos anos. Então, é a única missa, né? Eles fazem uma missa para elas, tá? Daí elas saem do quarto, aquelas que já têm situação bem complicada, né? Elas saem, então é bem bacana lá participar, né? Quem gosta, né? Então, nós vamos aqui, o pessoal aqui do bairro, a gente se une e vai lá, né, prestigiar esse momento delas, né? Porque ali tem situações bem complicadas, né? Então, eles não abrem muito para visita e tudo mais, né? Bom, pessoal, a Lauana quer falar. Fale, Lauana. Professora. Bom dia. Eu achei interessante o que a Pauloma falou sobre os nossos velhinhos em casa, né? Então, como é importante dar esse primeiro passo de aproximação com eles, sabe? Então, aprender a restabelecer um relacionamento significativo com o idoso é muito importante. Eu, na minha casa, tenho a minha velhinha, né? A minha avó, que, assim, eu tento sempre inspirar ela de que não é só porque ela tem mais de 60 anos que ela vai deixar de viver, né? Então, sempre tento conversar com ela. Eu adoro ouvir as histórias dela, sabe? Assim, é uma coisa assim que eles se sentem mais distante, à margem mesmo, né? Então, é muito importante eu não sei se todos têm, né, em casa, que a maioria, igual o meu avô já faleceu, mas ainda tenho e dou muito valor a isso, sabe? É muito importante. É bem isso mesmo.
Pessoal, mais alguém quer comentar sobre o trabalho, o empenho? Lauana, deu ou você quer falar mais? Professora, obrigada. Ah, tá. Mais alguém levantou a mão? Oi, professora, bom dia. Ah, tá. Tinha mais alguém, eu não estava. Lauana, você está com a mãozinha levantada. Isso, a Luci. Então, fale, Luci. Uhum. Professora, eu queria falar que eu gostei muito de fazer o projeto, né, de participar. Eu achei um projeto diferente, né, a maneira que a gente fez foi diferente, assim, com vídeo e fala, que eu nunca tinha feito assim, né, dessa maneira, só fiz projeto já antes, mas só escrita mesmo. E também o assunto também, né, um assunto tão importante que a gente precisa falar, e, ao mesmo tempo, a gente falou de pessoas esquecidas, né, para a sociedade. E eu gostei também, porque eu aprendi muito com isso, né? Eu li o livro lá, gostei do livro, já falei. E é isso, gostei de participar, gostei de fazer, adorei. Uhum. Eu caí aqui. Vocês estão me vendo? Travada, prof. Tá É, a congelada. minha internet está horrível, ela Ah, travou. destravou. Destravou já. Pois é, só que agora eu não estou vendo vocês. Ai, meu Deus. Ai, Senhor. Espera só um pouquinho. Não sei o que aconteceu aqui nesse computador, gente. Ó, aqui não está. Pessoal, então, a nota de vocês é 2. Eu quero dar parabéns para vocês, né? Eu acho que vocês se empenharam muito, né? Muito mesmo. Pessoal do céu, Obrigada, travou prof. tudo aqui. Eu vou falando aqui enquanto que eu consigo me resolver. Obrigada, professora. Ó, parabéns para vocês, vocês foram extremamente comprometidas, estudaram, pesquisaram, procuraram fazer a fundamentação teórica e fizeram um vídeo maravilhoso, né, para a população mesmo, de maneira geral, né, um vídeo muito bem feito, tá? Muito bem feito. Parabéns para vocês. Tá? A nota de vocês é Obrigada, prof. nota máxima, Muito tá? obrigada Nota pela 2. orientação também, tá bom? Foi muito boa. Ah, imagina. Não, a gente tem que, né, construir juntos as coisas. E também não adianta orientar grupo que não se, né, não se interessa. Vocês se interessaram, vocês foram atrás, hein? Então é diferente. Pessoal, meu computador travou todinho. Eu acho que eu vou ter que cair fora e voltar. Em Lau, aproveitando a pausa, o que você falou é muito verdade. Às vezes não precisa de muito, é só dar atenção para eles, é tudo. Eu vejo que quando eu vou visitar meu avô, conversar com ele, nossa, meu Deus, eu viro a melhor neta do mundo, meu Deus, porque eu parei e dei atenção, e não é algo extraordinário, é só atenção, gente. É verdade, Paloma, porque eu não tenho mais meus avós, mas eu convivi muito com a minha avó materna e, olha, aprendi muito, cresci muito, né, cuidando dela e quem tem, cuide bem, viu? Porque quando eles se vão, eles fazem uma falta muito grande, viu? Que eu acho que às vezes também é questão da família, né? Porque eu tive uma aproximação muito grande com os meus avós, né? O meu avô, que é falecido hoje, ele foi na verdade, que me criou, né? Meu pai, assim, uma figura paterna. Então, eu sempre dei muito valor, sabe? Até quando era pequena e acabei me mudando com a minha mãe, eu fiquei doente, assim, sabe? Deu sabe? Aquela doença emocional, eu tive que visitar eles. Então, eu sempre tive um contato muito grande, sabe? Um carinho muito grande. Não é tipo assim, é uma obrigação, sabe? É uma coisa que eu gosto mesmo. E eu acho que algumas pessoas têm uma dificuldade por isso, né? Porque às vezes não cresce, às vezes, né? Às vezes não teve mesmo, né? O contato, os avós são falecidos.
Então, mas é muito gostoso, é muito importante mesmo, essa conexão, né? Mas às vezes a negligência não é nem só dos netos, né? A gente vê muita negligência dos próprios filhos. E é muito triste. O que a gente acompanhou, assim, os contrapontos do livro, né, Paloma? A outra parte, né, a velhice não tão bela, é a negligência por parte dos próprios filhos. É muito, muito triste. E que nem tem como falar, é porque não conviveu. Conviveu, foi filho. Conviveu, Só negligenciou porque ele acha que... Eu acho assim, é muito triste, mas é o que o ser humano pensa. Ele não é mais útil para mim. Meu pai ou minha mãe não é mais útil, eles não ajudam mais. Então, deixa para lá. E é muito triste, mas é a realidade, é o que a gente vê em muitos lares hoje em dia. Enquanto está sendo útil, no dia a dia, gente. Às vezes o idoso tá lá, enquanto ele tá conseguindo cuidar de um neto ou alguma coisa, tá beleza. Ou bancar alguma coisa, né, Paloma? Alguma coisa, ótimo. Começou a dar despesa, começou a ser inútil, não conseguir ajudar em nada. Começou a depender, né, Só de algum depender. familiar. Uhum. Aí larga lá ali no canto e ponto final. É muito triste, mas é a realidade de muitas famílias hoje em dia. Ô, meninas, eu vou fazer a pergunta pro pessoal aí. A pergunta que não quer calar. Os Ai, idosos, eu lembrei já, Terezinha. os idosos perguntam: por que é que as pessoas têm tanta raiva de velho? Pode ser que agora alguém fale, alguém responda. Não, é uma brincadeira, mas a gente observa isso que a Paula está falando, né? A maior queixa deles é essa, quando eles estão produtivos, né? Eles têm algo a oferecer às pessoas, principalmente financeiramente, né? Infelizmente ainda é isso, né? Eles podem bancar alguma coisa, como a Juliana falou, eles são importantes. Aí, a partir do momento que eles começam a precisar ser cuidados, né? Eles já não têm tanto algo a oferecer para a pessoa em termos, né, digamos, financeiro ou até de produção mesmo, de cuidar de alguém. Quando eles precisam do cuidado, aí eles são negligenciados e abandonados, né, porque é complicado mesmo. Eu tive caso na família, né, minha mãe, ela teve depressão, ficou um período com depressão, e aí não eram todos que estavam dispostos a cuidar e ajudar, né, enquanto ela era ativa, fazia tudo, sempre estava rodeada de gente. A partir do momento que precisou de cuidado, aí a gente tinha que meio que intimar o pessoal para vir vê-la e, né, ter esse cuidado. Mas isso acontece e acontece muito. Não é algo que a gente pensa assim, nossa, isso acontece muito pouco. Não, infelizmente acontece bastante, né? E não, como a professora falou, não são só questões sociais, pessoas que não têm condição, tem uma situação financeira diferente, mais difícil, não. Infelizmente, em todas as classes sociais acontece esse tipo de negligência com os idosos. Então, Terezinha, aproveitando aí a sua fala, eu acho que vai muito da educação também, sabe? Porque a gente só teve uma última avó viva, né? Meu avô faleceu muito cedo. Eu tinha uns 8, 9 anos quando ele faleceu. Quando minha avó faleceu, eu já tinha os meus 18. Mas, assim, a gente revezava. Minha avó, ela ficou com câncer, ficou 4 anos em hospital, internada. Eu ia todo dia almoçar com ela. Eu trabalhava de manhã em Araucária e depois à tarde no centro. Eu tinha dois empregos, né? E eu tinha umas 3 horas ali de vagas. Eu ia todo dia para o hospital almoçar com ela. Minha mãe ia todo dia no fim do dia, né? E depois ia outros familiares também visitar ela. A gente sempre em cima. A minha avó também, ela tinha dinheiro. Tinha alguns familiares que não foram visitar, que estavam nem aí, né? Mas é muito da educação. Minha mãe sempre nos ensinou a isso. Então, nós, dentro de casa, eu, meus irmãos, a minha mãe, a gente estava sempre presente. É claro que eu tinha prima que estava nem aí, né? Prima que era sustentada por ela, que, tipo, no velório chorou em cima do caixão. Mas não ia visitar, né? Tava na balada, tava festando, tava com os amigos e não ia pro hospital porque era empenho.
Mas eu acho que vai muito da educação que a gente recebe. Verdade, Débora, porque não sei você, qual que é o sentimento que você tem. Eu, o sentimento de ter cuidado da minha avó, cuidado da minha mãe, é um privilégio que a gente tem, né? Depois, no primeiro semestre, quando a gente viu psicologia da saúde, né? A gente viu o quanto é importante a gente estar ao lado da pessoa e como a gente cresce, né? E a gente não faz só para a pessoa, a gente faz para a gente mesma, né? E vou te Porque um dia a gente pode precisar, né? Exatamente, e vou te contar, eu tenho uma lembrança que ela é um pouco até engraçada, né? A minha avó, ela teve câncer na bexiga, ela não podia consumir sal. E ela fazia eu ir lá na cozinha buscar sal para ela colocar na comida. Eu falava, avó, você não pode. E ela falava, eu tô morrendo, me deixa morrer bem, me deixa comer. É o único prazer que eu tenho, eu tô numa cama, o único prazer que eu tenho é poder colocar um salzinho em cima da carne. E eu ia pegar e falava, você tá certa, né? Já tá com câncer, já tá morrendo, né? Eu ia fazer o quê? Não ia sair do hospital. É uma lembrança que eu carrego pro resto da vida, que a alegria dela era eu estar lá para pegar o salzinho na cozinha. Bom, pessoal, consegui Eu voltar. acho que, assim, até... eu dou um exemplo do meu avô, né? Meu avô também, ele ficou muito doente, ele fez transplante do coração, acabou vivendo mais ainda do que os médicos achavam que ele ia viver. E a gente fez muito por ele, sabe? E, assim, na reta final do meu avô, a gente se sentiu, assim, a gente ficou triste, claro, com certeza perder, né? Um ente muito querido da família, mas a gente teve esse descanso, assim, nós fizemos tudo, sabe, por ele. Então, ficamos tristes, mas também não aquele arrependimento, sabe? Ai, meu Deus, ele morreu, mas não fizemos nada. Não, a gente fez tudo para ele, sabe? A gente chora de saudade, não de remorso, né, Lauana? Tem que diferenciar, né? Como é que é o choro de culpa e o choro de saudades, né? Bom, pessoal, desculpe aí, mas o meu computador, ele está precisando ir para fazer uma faxina, mas eu estou esperando terminar o semestre para ele ir para limpeza, né? Ficar uma semana lá, né? Pelo amor de Deus, que suador para voltar. Bom, pessoal, falta o grupo do Alex. Oi? Foi tranquilo, a gente ficou discutindo, até a Gil Cruz levantou a mão, mas não conseguiu falar, não sei. Então pode falar, Ju, desculpa. Não, eu só queria contar que minha avó é terrível, no sentido de que a gente quer que ela compre uma casa para ficar perto da gente, daí ela fala, não, vocês não mandam em mim, eu vou comprar a casa onde eu quiser. Ela é terrível, a gente quer ter ela perto, mas ela quer ser do mundo, ela é bem ligeira. Eu tenho um grupo, né, que eu sou a mais jovem do grupo, mas, gente, eu não discuto com nenhuma delas. Eu só faço assim, aham, tá bom, aham. Ai, eu falo, aham, muito bem, parabéns. Bom, cadê o grupo do Alex? Por favor, senão o Alex me mata. Estamos aqui, prof. Então, vamos lá. Olá a todos, esse é o nosso trabalho do projeto integrador sobre a psicologia social e a osteoporose compostos pelos membros Ana Beatriz Visoto, Ana Gabriela Cruz Querino do Nascimento, Carolina Pereira Almeida, Débora Alice da Silva, Helena Maria Curan de Freitas e eu, Jonathan Corrêa de Almeida. A psicologia social foi reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia como especialidade no ano de 2003. Essa especialidade atua com base na compreensão subjetiva dos fenômenos sociais e coletivos, operando em campos institucionais e comunitários, com o objetivo de problematizar e propor políticas e ações que beneficiem a comunidade. A especialidade do psicólogo social atua fundamentada na compreensão da dimensão subjetiva dos fenômenos sociais e coletivos, sob diferentes enfoques teóricos e metodológicos, com o objetivo de problematizar e propor ações no âmbito social. O psicólogo, então, nesse campo, desenvolve atividades em diferentes espaços institucionais e comunitários, nos âmbitos da saúde, da educação, do trabalho, lazer, meio ambiente, comunicação social, justiça, segurança e na assistência social. Seu trabalho envolve proposições de políticas e ações relacionadas à comunidade em geral,
e aos movimentos sociais dos grupos étnicos racionais, religiosos, de gênero, geracionais, de orientação sexual, de classes sociais e de outros segmentos socioculturais, com vistas à realização de projetos da área social e definição de políticas públicas, realizando estudos, pesquisas e supervisão sobre temas pertinentes à relação do indivíduo com a sociedade, com o intuito de promover a problematização e a construção de proposições que qualifiquem o trabalho e a formação no campo da psicologia social. Porém, tratam-se de tarefas compartilhadas com outros profissionais sem vínculo com uma base de conhecimentos especializados. Fazem apenas referências ao avanço da psicologia. Então, a osteoporose é uma enfermidade progressiva que está associada ao sistema esquelético e à propagação de perda de massa óssea, tornando os ossos frágeis e predispostos a fraturas. Como em muitos casos, a osteoporose é assintomática. Ela costuma ser identificada após o surgimento de algumas fraturas ósseas. E é por essa razão que se faz comum só detectar o problema quando se encontra já em estado avançado, com dor crônica ocasionada pela deformação dos ossos. Só no Brasil, com base em dados de 2020 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de 18 bilhões de brasileiros sofrem com essa doença. E, ao contrário do que muitos pensam, a osteoporose é uma doença que não afeta apenas idosos. Há casos em que o risco de osteoporose em determinados indivíduos é maior, como mulheres após a menopausa, por causa da perda de estrogênio que protege os ossos, portadores de doenças como diabetes, insuficiência renal, doenças reumatológicas, cirrose e outras, independente da idade. Os especialistas dizem que os ossos mais afetados são os da coluna vertebral, como do fêmur, punho, húmero e costelas, e por isso é importante trabalhar também na prevenção. Uma prática que é recomendada tanto como prevenção como para tratamento é os exercícios físicos, trazendo benefícios tanto físicos como mentalmente, que proporciona um estresse mecânico à massa esquelética, que atua fortemente nos ossos. Por ser uma enfermidade que torna os ossos mais frágeis, algumas pessoas acabam por desenvolver depressão, por viver com esta condição crítica que por vezes pode até ser fatal. Além disso, há ainda o risco de transtorno psicológico prejudicar o quadro da osteoporose. Enfrentar duas situações complicadas ao mesmo tempo é difícil, mas o tratamento da osteoporose pode também dar a confiança que o paciente precisa. À medida que o tratamento vai mostrando resultados positivos, o paciente tende a se sentir mais esperançoso e também motivado, o que se torna uma arma poderosa no combate à depressão. Esse foi nosso trabalho e obrigado. Muito bem, parabéns ao grupo. Alguém quer comentar alguma coisa? Só um minutinho que a gente não acabou ainda. A gente também resolveu fazer uma parte mais convencional e complementar um pouco no slide. Ah, tá. Fica à vontade. Não tem problema, pode ir trabalhar. Bom, deixa eu ver. Uma lida mais rapidinha aqui do que é a psicologia social, né? Bom, ela vai ser, então, uma especialidade reconhecida já pelo Conselho Federal de Psicologia e ela vai agir como uma ponte entre a psicologia e as ciências sociais. E como o próprio nome já diz, né, ela vai atuar no social e vai buscar compreender a forma com que as pessoas pensam, as influências que exercem e também como os indivíduos vão se relacionar aí uns com os outros. A psicologia social, ela vai puxar para o seu universo algumas áreas como a economia, as ciências políticas, a filosofia, história, sociologia e também a antropologia. No próximo slide, vamos continuar agora com a Débora, né? Veremos no que realmente a psicologia social trabalha.
Então, a psicologia social, ela vem na atuação da compreensão e dimensão dos fenômenos sociais e coletivos sobre diferentes enfoques, né? O objetivo dela, principal, é problematizar e propor as ações sociais. Aí a gente faz o desenvolvimento de atividades, né, institucionais, comunitárias, no âmbito da saúde, educação, trabalho, lazer, meio ambiente, comunicação social, na justiça, segurança, assistência social, e as ações relacionadas à comunidade em geral. Então, elas, de grupos étnicos, raciais, religiosos, de gêneros geracionistas e orientações sexuais e classificados também em segmentos socioculturais. Então, ela realiza estudo e pesquisa e supervisão, né, com o indivíduo e a sociedade, no intuito de promover a problematização e construção de proposições que qualifiquem o trabalho e a formação no campo do psicólogo social. Pode passar, aí. E agora que a gente entendeu um pouco mais sobre a psicologia social, a gente vai pensar sobre o envelhecer agora, né? Bom, à medida que uma pessoa ela vai envelhecendo, ela acaba se deparando com uma certa dependência, que é comum por causa de deterioração física e de saúde funcional também. E pode haver aquele sentimento de desvalorização como um sujeito social. E este sentimento, ele, por vezes, costuma ser uma das perdas que é mais difícil para um idoso, né? Quando ele perde a sua autoestima diante do outro e não encontra mais sentido na sua interação com o mundo. E então, a psicologia social, ela vai trazer algumas reflexões, né? Variadas reflexões que busca entender e ajudar essas questões que o envelhecimento inevitável traz ao indivíduo. E com esse olhar, então, a gente puxa para um assunto que é altamente associado ao envelhecimento, como a osteoporose. E o que entendemos como osteoporose, afinal? Ela é uma doença que é associada ao nosso sistema esquelético, em que se perde a massa óssea, o que deixa os ossos mais frágeis e aptos a fraturas. Ela vai atingir principalmente as mulheres após a menopausa e, segundo a Organização Mundial da Saúde, pelo menos 1/3 dessas mulheres elas possuem idade superior aos 65 anos. Já nos homens, como a testosterona ela acaba por barrar o desgaste ósseo, o esqueleto ele se mantém quase intacto até os 40 anos, mais ou menos. E apesar disso, tem estimativas que mostram que um homem de 60 anos tem 25% de chance de ter uma fratura osteoporótica. Mas mesmo que muitos tenham a ideia de que a osteoporose é uma enfermidade que afeta apenas idosos, não é correto afirmar isso, né? Porque portadores de doenças como diabetes, insuficiência renal, cirrose e outras mais, eles também possuem altos riscos de osteoporose, independente da idade que tenham. E para prosseguir e finalizar, a gente vai ver com a Débora de novo como a osteoporose pode afetar alguém psicologicamente. Então, como a gente já tem visto, a osteoporose, ela é uma doença que o paciente só vai saber que ele está diagnosticado com ela após uma fratura, né? A gente não faz nenhum tipo de exame preventivo, né, que ao decorrer da vida consiga identificar. E os pacientes dessa doença, eles precisam tomar muito cuidado, né? Porque uma queda pode resultar numa fratura de alto risco, né? Nessa idade também é muito difícil uma cirurgia. E devido a esses cuidados de vida, eles podem acabar desenvolvendo uma depressão, né? Então, a depressão, ela pode piorar o quadro da osteoporose, pelo medo constante da dor e da fratura, né? Não é só a questão da fratura. Então, os ossos já comprometidos com a osteoporose causam muita dor, né? Sobrecarregam o corpo do paciente. Então, cada vez mais ele tem que limitar as suas atividades, né? Ou subir uma escada, fazer um exercício, tudo fica muito mais limitado. E com isso, a pessoa começa a se sentir mais inútil, né? E começa a vir esses sintomas de depressão, né? E um cuidado excessivo, né? Para que não aconteça algo pior. Então, o tratamento da osteoporose, feito de forma correta, com acompanhamento, ele pode fazer com que o paciente fuja desses sintomas da depressão, né? A tendência é que o paciente se sinta mais motivado e esperançoso e confiante. Então, com isso, ele vai desviar da depressão.
Quando a pessoa ela volta a se sentir capaz de realizar atividades sozinhas, né, das quais ele havia excluído, vem um sentimento de bem-estar e de vitória, diminuindo assim o risco da depressão. Também trago aqui uma pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos, que mostra que a depressão pode aumentar o risco da osteoporose em mulheres que ainda não tiveram na menopausa. Então, um estudo publicado na revista Archives comparou 89 mulheres deprimidas com 44 sadias, entre a idade de 21 e 45 anos. Esses cientistas eles concluíram que 17% das deprimidas apresentavam um osso da bacia mais fino. Das que não tiveram o diagnóstico de depressão, apenas 2% mostraram a mesma deficiência óssea. A perda da massa óssea na espinha lombar também foi registrada em 20% das mulheres deprimidas e apenas 9% nas pessoas com saúde, nas mulheres com saúde. Veja bem que a idade da pesquisa foi de 21 a 45 anos, não são pessoas idosas. Então, segundo os pesquisadores, as mulheres deprimidas têm um sistema imunológico hiperativo, o que provoca uma grande produção de substâncias que promovem a inflamação e a perda da massa óssea. Então, também nessa pesquisa, eles fizeram um laudo de que não há nenhuma evidência que mostre que o estresse e a depressão contribuem diretamente à causa da osteoporose. As pessoas que sofrem disso não têm mais chance de desenvolver a doença do que as pessoas felizes e satisfeitas. No entanto, os problemas que podem ser causados pela osteoporose, como a dor, a perda da mobilidade, uma má qualidade de vida, né, cigarro, álcool, má alimentação, podem causar esse estresse e depressão. Então, os médicos lidam com a osteoporose, têm que levar em consideração o efeito que isso pode causar na mente, assim como no corpo. A melhor forma de lidar com isso é certamente aliviar os sintomas. Certinho, Lina? Então, pessoal, esse foi o nosso trabalho do Projeto Integrador. Eu vou deixar aqui no chat o link do nosso questionário para vocês preencherem com calma. Vou mandar também lá no nosso grupo do WhatsApp. No mais, é isso. Obrigada pela... Alguém quer comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Alguém quer comentar sobre o trabalho das meninas? E dos meninos, acho que tinha menino no grupo, né? Tinha o Jonathan. A galera, então. Vou falar galera, porque senão daqui a pouco eu crio problema aí, né? Não? Ninguém quer comentar? O que vocês acharam? Muito bom. Quem mais? Vamos lá, dar feedback aos colegas. Ô, professora, de certa forma deu uma complementada no nosso. Vocês estão com... Vocês gostam de velho, hein? A gente gosta, professora. Ainda bem, né? Ainda bem. Eu tenho muito carinho por idoso, professora. Eu queria fazer aquela especialização de gerontologia. Então, eu já falei para vocês, foi uma pena, né, que a professora Regina saiu, né, do nosso curso, foi uma pena. É uma pena, né, que acontece essas injustiças aí, porque a professora Regina, eu já indiquei vocês, né, vocês procurem ela lá no Instagram, doutora Regina, ela viaja pelo mundo inteiro, ela estava dando um curso aí, bem bom. Prof, essa professora que eu acompanho, eu tive aula com ela de psicanálise na Tuiuti, a Regina Celebrone, ela é ótima, ela é maravilhosa, nossa, ela fala umas coisas assim, sério, ela é super inteligente. Uma perda no nosso curso, que, olha, significativo, né, mas fazer o quê, né? Como eu não mando nada, né? Nem cachorro para a rua. Fala, Débora. Não, professora, só mencionando aí que a professora falou, vocês gostam de idosos, eu sou uma defensora dos idosos, eu não aceito ver em pé no ônibus quando eu andava, eu não aceito não passar na frente do mercado, não preciso estar no caixa de idoso, sabe? Paro na rua para ajudar a carregar as coisas, peço licença, porque tem gente que não gosta, né? Muitas vezes já me falaram, cuidado quando você ajuda uma pessoa, porque ela tem medo de você pensar que ela é incapacitada. E não, pelo contrário, eu chego já abordando de uma forma que a pessoa não se sinta assim, né? E eu tive até uma situação uma vez que eu atendo muitos meus vizinhos aqui do bairro, que são pessoas idosas e não têm aplicativo, né? Que eu sou motorista de aplicativo.
E aí eu dou meu cartãozinho, daí eles me ligam, ó, pode me levar, pode não sei o quê. Eu falei, posso. Daí tinha um dia que eu tava em casa, não tava trabalhando, e a mulher me ligou, você pode levar o meu vizinho no médico? Eu falei, pode, ele se machucou, ele é idoso. Eu falei, não, posso, né? Deixei meu filho na minha mãe, fui levar ele no médico, cheguei lá, um senhor de 86 anos, falei, tá, quem que vai junto? Não, ele não vai ninguém. Falei, e os filhos? Ele não tem filho, não tem mulher, não tem nada. Eu coloquei ele dentro do carro, entrei no 24 horas, sentei do ladinho dele, fiquei lá esperando atendimento, e ele tinha fugido, daí ele caiu na rua. E aí eu entrei no consultório médico, o médico falou assim, tá, mas o que aconteceu? Eu falei, eu não sei dele. Você é o que dele? Eu falei, sou Uber. O médico ficou me olhando, né, mas tá, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, não ia deixar ele sozinho. Aí entrei para ajudar a dar injeção, levei ele de volta em casa. Então, eu sou dessa opinião. Não interessa se é meu parente, não interessa se eu conheço ou desconheço, se a pessoa tá precisando de ajuda, eu vou ajudar. É bem isso. Claro, aquilo que eu falo, eu tenho um pouco de dificuldade, mas eu sou bem carinhosa com eles, eu dou bastante atenção, né? E a minha mãe, quando ela morreu, eu tive uma conversa bem bacana com ela, sabe? A gente se despediu, né? Então foi muito bom, porque eu não tive sentimento de culpa. Então isso é importante. Eu não vou falar sobre a morte, mas a morte você precisa se despedir, né? E aceitar que o outro vai embora, e você... quando a igreja coloca essa questão do perdão, é isso, né? Outro dia eu estava ouvindo o padre Manzotti falar, né? Ele fala assim, ó, ele falando sobre essa questão da morte repentina, que a igreja, estou falando dele, né? E se a gente avaliar, é uma verdade, né? Porque a morte repentina, ela não te dá tempo, né? Ela não dá tempo para você se despedir, porque na realidade o outro se apaga, mas você fica com os seus sentimentos de culpa, não é? Por isso que às vezes você vai num velório, daí tem pessoas que estão tranquilas, tem pessoas que estão desesperadas, e às vezes esse desespero é que, eu deixei de fazer alguma coisa, né, pelo outro e tudo mais. Então, e não que a velhice é para morrer também, né? Os jovens também morrem, né? Mas é uma tendência, né? É uma tendência que você vai envelhecendo e muita coisa vai morrendo, no sentido assim, que muita coisa que você fazia que você não faz mais. Tá? Então, isso é muito, muito sério, né? Isso é muito sério. Pessoal, parabéns, a nota de vocês também é 2, eu já falei com o professor Alex agora aqui, eu estava no celular já falando com ele, né? Sabe como é que o Alex é? Ele é curioso, né? Sim. Danado. Eu já estava aqui, já mandei já, né? Senão me deixa doida. Então, vocês mandam lá no e-mail dele o trabalho, eu achei o vídeo excelente. A única coisa, tá, uma dica para vocês, no vídeo, eu achei que vocês enfatizaram mais a área do Alex e menos a de psicologia, tá? Mas isso é uma dica, não tira a riqueza do vídeo, tá? Não tira nada. Ok? Vocês foram mais para a disciplina do Alex, tá? Mas, assim, isso não tira o mérito e o excelente trabalho que vocês fizeram. A nota de vocês é 2, tá bom? Obrigada, professora. Tá? Não sei se os demais também perceberam isso. Eu acho que vocês foram agradar mais o Alex, seus danadinhos. É por isso que eu resolvi fazer mais essa ligação na apresentação com slides, sabe? Isso, né? Vocês não acharam que estava muito anatômico o vídeo? Agora pelo menos a gente... professora, pelo menos agora a gente sabe como cuidar sobre a osteoporose, estamos bem conscientes agora. Não, ficou ótimo, né? O vídeo, muito didático,
É bem fácil de entender, parabéns, né? Só que faltou um pouco mais da... Como é que é? Puxar, como é que é? Puxar a sardinha para o seu lado, professora. É isso, né? Tá bom, mas parabéns, né? Se dedicaram. Excelente o vídeo, né? Tá bom, meninada? Mais alguma coisa, alguma dúvida? Eu vou falar um pouco dos slides, tá? Do material, né? Vocês têm todo o material, a prova é daquele jeitinho, são 10 questões, reflexiva, então vocês já sabem como é que as minhas questões funcionam, elas são do nível do INAD, tá? Elas são do nível do INAD. Deixa eu só achar minhas anotações aqui. Processos. Deixa eu ver. Então, a prova vai valer 4, o trabalho 2, a prova integradora 1, o projeto integrador 2, então, quem era dos meus grupos já tirou 2, e 1 de participação. Quem fez tudo, tira 1, ganha 1 de abono, né? Abono, que a gente fala, abono salarial, tá? Eu acredito que ninguém vai ficar em exame comigo, tá? Quem não respondeu as perguntas ainda tem chance para responder. Eu deixo tudo lá aberto, né? Eu vou dando chance. Eu não sou tão do mal assim, né, pessoal? Eu não sou tão do mal, né? Fala, Juliana. Professora, só uma dúvida daí para a gente, que é do primeiro período, a prova vai valer mais, é isso? Ih, ficou ruim. Fala, querida. Para a gente do primeiro período, a prova vai valer mais? Vai valer 60? Não. Porque vocês não têm projeto integrador, né? Isso. Não. Vai valer 4 também. Daí eu acrescento no trabalho e acrescento na participação. Vai valer 4, tá? Por que vai valer 4? Porque vocês estão todos integrados no mesmo sistema, tá? E daí não tem como eu dar nota diferenciada, tá? E até porque vocês são uma turma excelente, né? Então, assim, se vocês fossem estudantes que não participassem, que não estudassem, daí eu até ia pedir um trabalho extra, né? Mas isso não, tá? Então não tem problema, Juliana. Tá ok? Fiquem tranquilos. Obrigada. Tá? O primeiro ano a gente dá mais abono. Só quando a turma é complicada, daí você pede um trabalho extra, tá? Pode ser assim, ou vocês acham que eu estou sendo injusta? Não, professora, justíssima. Tô, né? Porque às vezes o segundo período se queima. Fala assim, a professora está dando moleza. Se eu sou injusta, eu quero que vocês falem. Vocês sabem que eu procuro ser bem justa, né? Mas às vezes eu piso na bola, eu sou um ser humano inacabado, né? Eu estou tentando melhorar. Quem sabe, quando eu ficar bem velhinha e caquete, que eu melhoro, né, Terezinha? Isso, somos todos, professora, inacabados. Né? Gente, mas eu morro de rir com a minha vizinha. Ela disse, Edi, ela já é mais bem idosa, né? Ela fala, Edi, eu não quero ser velha chata. Eu penso, ai, mal sabe ela, né? Mal sabe ela que se eu guardo uma travessa fora do lugar, eu já levo. Ai, ai. Não adianta, né, pessoal? Todo mundo tem mania, né? Todo mundo tem mania. A gente já nasce com mania. Deixa eu até marcar aqui do primeiro período. Pronto. Ó, esse grupo tá muito idoso, hein, gente? Vocês estão com a cabeça muito de idoso. Tô ficando preocupada já. Bom.
processos. Pessoal, vocês têm lá todo o material, né? Deixa eu ver se eu coloquei alguns artigos, tá? Não se preocupem, né? Vão com calma. Se alguém for mal na prova, fala comigo. Mas vocês, no geral, vocês estão com as notas boas. Então, tem um slide lá sobre consciência que eu coloquei, que não vai dar para mostrar aqui. Aí eu coloquei lá um treinamento, né, sobre percepção, que são exercícios. Aí tem um livro aqui de introdução à psicologia, mais para apoio de vocês. Daí eu mandei vários livros para ajudá-los, né? É interessante vocês montarem uma biblioteca, tá? Já de PDFs, de materiais. Vocês vão utilizar todos esses materiais que eu passei para vocês em outras disciplinas, às vezes no estágio, tá? Ontem eu assisti uma banca bem interessante de pedagogia. Então, a menina, deixa eu apagar um pouco aqui, a menina, ela fez uma pesquisa sobre que tipo de livros e pesquisas que os professores fazem. Eu fiquei bem chateada, porque a maioria não tem mais biblioteca pessoal, pouquíssimos foram à biblioteca pública. Gente, nossa biblioteca pública é modelo no país. Muitos não sabem o que é artigo e não lê artigo. E outro dia, eu quase caí da cadeira, como diria minha mãe. Minha filha, eu quase caí da cadeira. Eu fui substituir um colega numa outra instituição, 4º período. E eu dei um artigo para os estudantes lerem. Eles falaram, professora, nós nunca lemos um artigo. Então, eu sei que às vezes tem estudante aqui de 1º período, não é o caso de vocês, que reclamam que nós damos muito artigo para ler, mas, pessoal, é a melhor coisa para você abrir a cabeça. Eu leio muitos livros, mas artigos, claro que tem. Ontem, por exemplo, eu participei de uma banca da psicologia, que as meninas foram infelizes. Elas trouxeram um artigo, sobre relacionando a epilepsia com o autismo, e não existe essa relação. Tá? Então, é um artigo em um caso isolado. Eu trabalho há anos com autista, e eu nunca vi um autista ter crise epilética. Eu não vi. Então, a gente também eu estou trazendo essas questões, porque nós precisamos tomar cuidado. A mesma coisa, outra questão, elas afirmaram as causas do autista. Nós não temos ainda uma comprovação. Então, eu só estou trazendo essas questões para vocês, porque vocês têm que tomar cuidado, às vezes, no que lê. Eu gosto muito de um instituto português. Eu já te dou a palavra, Luci. Um instituto português que eu baixo muito artigo. Tá? Pessoal, daí tem esse artigo aqui, atenção, memória, percepção. Pode ler, Luci. Ler não, falar. Professora. Oi, Amara. E dá muita diferença, assim, da gente ler artigo para ler um livro? Qual seria a diferença, assim? Aprende mais lendo o artigo? Então, eu já vou te explicar. Hoje tem muitos livros organizados em sistema de artigo. Eu até agora, nas férias, eu vou escrever um artigo para o livro, tá? Então, por exemplo, assim, quando você pega um livro lá, organizado por tal e tal pessoa, você vai ver, deixa eu ver se eu tenho alguma aqui de congresso. Quer ver? Deixa eu te mostrar. Vamos explicar que isso é importante para vocês, para a vida acadêmica.
Deixa eu ver se esse aqui é das meninas. Ó, esse aqui é. Tem mais, né? Tem vários. Então, esse aqui, né, por exemplo, esse aqui é tecnologia para transtornos da educação. Então, ó, a Joana e o Fernando que colaboraram. Isso aqui é um resultado, então, são vários artigos, ó. Então, cada capítulo é um artigo diferente. Então, são artigos. Esse aqui é um congresso que teve no Brasil sobre educação alternativa, aliás, comunicação alternativa, tá? E eu montei um curso, né, sobre comunicação alternativa faz um tempo já. Eu preciso retomar esse curso, tá? Então, até tem o CDzinho aqui do congresso. Então, esse aqui, ele está em sistema de artigo. Então, o que é um artigo? Qual é a definição de artigo? Tá? A definição, o artigo é o quê? Um recorte de uma pesquisa. Então, nós temos que tomar cuidado. Porque eu estava olhando, por exemplo, eu baixei esses tempos os artigos do Edútere. O Edútere é um congresso a nível internacional da PUC. E eu fui ler um artigo e tinha umas bobajadas escritas. Tá? Então, é bom sempre, quando você for baixar artigo, você procurar, assim, de congressos renomados, de institutos. Por exemplo, a minha dissertação de mestrado, eu já publiquei mais de 10 artigos, recortes. Tá? Então, o livro, não. Então, por exemplo, vamos pegar um livro. Esse aqui é o livro base da psicologia, tá? Ele tá bem velhinho, né? Mas, ó, Introdução à Psicologia, Linda Davidoff. Então, geralmente, nessa disciplina que eu trabalho, a gente trabalha esse livro aqui, tá? Só que, como tem muita coisa aqui que já está desatualizada, e que na psicologia contemporânea nós não utilizamos mais, nós optamos mais por artigo. Tá? Não sei se eu tirei a tua dúvida, Luci. Sim, professora, sim. Beleza. Uhum. Tá? Então, cuidado quando vocês vão pesquisar um artigo. Tá? Porque eu li de um congresso da PUC que tinha coisas que não é, né? Então, ontem as meninas fizeram uma excelente apresentação, mas elas afirmaram as causas do autismo, tá? E colocaram não existe relação de epilepsia com autista. Poderá ter um autista que tem crises epiléticas, sim, né? Inclusive, eu participo da Associação Epilética do Paraná, tem a Associação Epilética Brasileira, a nacional, a internacional. Nós conseguimos agora com a Câmara de Vereadores, eu participei do movimento, né? Eu ganhei até um prêmio, né, na Câmara de Vereadores, tá? A favor dos epiléticos, porque eles não têm, por exemplo, assim, as pessoas que têm câncer, elas têm alguns direitos. As pessoas deficientes têm alguns direitos, e eles não, eles estavam sem direitos nenhum. Então, nós somos... então, existe essa associação aí de epiléticos, tá? Brigando aí pelos direitos deles. E, pessoal, o número de epiléticos é enorme em Curitiba, tem mais de 20 mil. Ó, esse texto aqui também para vocês lerem. Então, gente, como tem coisa, né, para estudar, a gente fica birutinha. Eu fico doidinha. Aqui, né, eu deixei mais esse texto aqui, resumo, tá? De resumo, ok? E agora eu vou dar uma repassada nos slides. Eu vou poder ficar até as 10, né, 10 e pouquinho, tá?
E qualquer dúvida, vocês vão perguntando. Sobre aprendizagem. Acho que alguém caiu, né? Ah, não. Ana Beatriz. Pessoal, mas como tem, né? Coisa para fazer, para estudar, para se aprofundar. Aí o negócio, é os autistas, são os epiléticos. Daí eu estava Tem uma outra associação legal, pessoal, que é o do X Frágil. Procurem a associação aqui do X Frágil. X Frágil é uma síndrome bem rara. Sabe? Bem rara. Opa, acho que vai dar. É que eu mudei de servidor aqui. Também é um pessoal que precisa de ajuda, de apoio. Tá mostrando aí, pessoal? Sim. Uhum. Então, os processos de aprendizagem, né, que nós já discutimos, as teorias aqui, sistematizar. Eu trabalhei apenas 3, a comportamentalista, cognitivista e a humanista. O enfoque comportamentalista, do John Watts, o behaviorismo, inclui a resposta, estímulo e resposta, teoria, estímulo e resposta, Skinner, a psicologia, o comportamento, a fonte, os enfoques humanistas, a questão do princípio da liberdade, do pensamento, o enfoque cognitivista, então nós temos lá as inteligências múltiplas, que eu trabalhei com vocês, né, que são ligadas na cognitivista, Piaget, tá? A maturidade que ele vai trazer, aqui assimilação e acomodação, a equilibração, o problema, a questão do Vygotsky, né, a questão da socioconstrutivista, que ele vai trazer o que mais aqui? A questão da construção histórica cultural, vai dar esse ênfase, a questão da linguagem, do pensamento, do papel da escola de trabalhar a questão da cientificação, a zona do desenvolvimento real e proximal, e o mediador e o potencial. Então, o que é essa zona de potencial? É o mediador, então, é o que eu sei, é o real, e o potencial é o que eu posso aprender. Aqui a questão do conhecimento, do saber fazer, ser, as explicações, as reflexões, a determinação, o dinamismo, as técnicas, as experiências, tá? A questão aqui das atitudes, dos valores, dos mecanismos, da aprendizagem significativa. Então, aqui o modelo de aprendizagem, a descoberta, a modelagem, a experiência e o processo. O domínio cognitivo, os processos, o conhecimento teórico, aqui as referências. Ontem aconteceu uma coisa muito interessante dos estudantes que eu atendo. Então, o nível, apesar, uma coisa que eu percebo neles, apesar da deficiência deles moderada para severa, eles têm criatividade. E dificilmente você percebe isso. Então, eu tenho um armário cheio de potinhos com coisas dentro. Tem de tudo. Tudo que vocês podem imaginar. Não é nada de brinquedo caro, é tudo tampinha, cordinha, balão, canetinha. Tá? Ontem eles pegaram as canetinhas e a menina que me ajuda, a moça, eles pintaram ela todinha, os braços dela. Ela deixou claro. Zumbi ela virou, ela foi para casa igual um zumbi. O pescoço aqui saindo. Olha, uma coisa que eu nunca vi.
Olha que eu atendo já faz tempo. Aí eu tenho um monte de corda. Eles pegaram a corda, eles criaram um labirinto. Depois do labirinto, eles estavam em 3. 2 com síndrome de Down e uma com autismo. Depois eles pediram umas tampinhas e era um rio cheio de pedrinha. E assim eles foram. Eles ficaram mais de 1 hora com aquelas cordas, criando, e claro, eu e essa menina que me ajuda mediando e perguntando. E agora? Agora é para nadar. E eles falam atrapalhado, né? Tá. E daí, gente, então por isso que eu estou trazendo isso, né? O quanto que às vezes a escola e a vida, poda a questão da criatividade, né? Da criatividade. Daí depois eles resolveram dançar. E eles vão atrás das coisas, sabe? Daí nós fomos dançar, e eles começaram a chamar as outras pessoas para dançar. Assistente social, a menina que limpa. A menina que limpa ontem se atrasou, porque eles queriam que ela dançasse com eles. Então é isso, é isso que nós temos que trabalhar nas crianças. Essa espontaneidade. Foi muito, olha, ontem eu queria ter filmado o que eles fizeram. Depois eles fizeram cama de gato, zumbi, e é uma coisa interessante que eu fazia muito tempo que eu não via em turminhas, eles pegam os brinquedos, eles contam histórias. Então, apesar de toda essa questão pandêmica, deu para perceber o quê? Que em casa eles têm liberdade para brincar, para criar. Pessoal, aqui as alterações de memória, eu só vou repassar aqui, eu não vou explicar, tá? Porque eu não vou fazer nenhuma pergunta específica sobre essas alterações aqui de memória, né? Isso aqui é um assunto que mais à frente da psicologia vocês irão se aprofundar. Então, eu não vou ficar fazendo vocês aí sofrerem aí para entender esse processo. Até porque tem questões ali bem da área neurológica que eu também não domino, não é a minha praia, tá? Então, eu não sou, minha formação é mais na área psicológica, então eu trouxe porque para conhecimento, mas vocês terão aí disciplinas específicas para estudar mais esses distúrbios, tá? Aqui o desenvolvimento emocional e da aprendizagem, né? O que é emoção? É aquilo que está implícito. A emoção é um estado neuropsicofisiológico, por isso que faz, às vezes, esse estrago em nós, né? Na nossa questão física, tá? O sentimento, a experiência subjetiva, a relação entre as emoções e os sentimentos, a nossa sobrevivência, né? A nossa pulsão, as emoções, o movimento, o pensamento positivo, negativo, destrutivo, essa questão que a psicanálise traz da pulsão, a intrapessoal, a interpessoal, a sistêmica, né? O que é a sistêmica? Quando você consegue lidar bem com você e com o outro. Então, você faz o sistema. A atenção, a introspecção, a transformação. Aqui, a atenção, né? O que é atenção? Para onde está a minha atenção? Aonde está a minha emoção? A minha convivência, a minha decisão, a aprendizagem, o dissolver as coisas negativas, eu focar para as coisas positivas, a experiência. Ok? Então, esse slide, vocês dão uma olhada. Deixa eu ver esse aqui.
Ah, esse é sobre consciência. Então, o que é consciência? Mas assim, não se apavorem, façam com calma. Qualquer problema, vocês sabem que eu vou resolver. Tá? Eu achei a prova bem leve. A definição básica de consciência é conhecer o outro consigo mesma. A neuropsicologia, o estado, aqui o lúcido, né? A psicologia, entrar em contato, perceber, conhecer. O ético filosófico, aqui a capacidade de deveres éticos, representar aqui o estado da consciência, do valor. O que é a consciência? É minha lucidez. Tá louca, né? Como diz o povo, e tá fora da casinha? Então, o que são as alterações? São as confusões. Então, o ser humano, às vezes, ele sofre por quê? Porque ele imagina coisas. É, pessoal? Ele imagina coisas, ele faz confusão. A capacidade de registrar, de evocar, de consciência, de atenção, de afetividade. O por isso, né, vocês trouxeram tão bem essa questão aí de envelhecer bem, de morrer bem. Tá? Então, a hipermnesia, a alteração do psico, a amnésia, a paramnésia, as distorções. Então, aqui, eu não vou fazer nenhuma pergunta específica sobre esses nomes, tá? Mas vocês precisam saber disso. A questão da orientação, do pensamento, das alterações, da lentificação, da desagregação. Então, a velhice nos leva a isso, a lentidão, a desagregação. Eu faço muita trilha, eu faço trilha com pessoas mais idosas, jovens e idosos, vai de tudo, né? Criança, tudo. Então, às vezes, o que você percebe? Que elas não querem ajuda, né? Delírios de perseguição, religiosos, sexuais, ruína, conteúdos, né? Por isso que quando a gente recebe, às vezes, uma queixa aqui, por exemplo, eu fui estuprada, eu fui assediada, né? Tem que avaliar, às vezes é um delírio. Senso de percepção, de atenção, de ilusões, de alucinações. Aqui nós estudamos a percepção visual, auditiva, tátil, olfativa, gustativa, sinestésica, sinestésicas, né? Sinestésicas, que é corporal ali. Aqui as alterações de humor, tá? Aqui o medo, a linguagem, a escrita, as definições básicas, ok? Pessoal, eu só estou dando uma repassada, né? Mas assim, vocês têm alguma dúvida até aqui do que eu fui repassando? Eu não vou fazer nenhuma pergunta lá relacionada a temas assim mais complexos, né? Alguma dúvida? Não? Tudo certo por enquanto, professora. Eu vou ter que sair, eu já volto. Eu travei de novo, só um pouquinho.
Sofrimento, vamos ver. Acho que agora vai dar. Vamos lá, pessoal, porque eu já entrei. Olha, meu computador precisa de faxina mesmo. Mas eu acho que é o Meet também, né? Tem, ó, ele está travando. Ontem ele travou o tempo inteiro. Bom, pessoal, o outro slide é sobre a... Estou caindo de novo. Vamos ver se ele vai... Aqui, ó. Acho que ele vai compartilhar. O outro slide, nós trabalhamos na última aula, que foi sobre as teorias das inteligências múltiplas. Eu não sei se alguém ficou com alguma dúvida nesse material. Eu quase fui dar aula pelo celular, estava aqui tentando. Só que o celular não grava, né? Esse é o problema. Então, a teoria, a visão de Gartner, tá? Então, as inteligências múltiplas aqui, os requisitos básicos. Nós temos a linguística, a logística, a espacial, a musical, a sinestésica, a naturalista, a intrapessoal, a inteligência existencial. Não sei se alguém ficou com dúvida nesse material. Alguém tem dúvida sobre as inteligências múltiplas? Que nós trabalhamos na última aula? Não? Então, tá bom. Desculpem aí, pessoal, mas a coisa tá feia aqui. E é o problema da internet no bairro. A minha vizinha acabou de me avisar. Aí nós temos aqui sobre a memória. Então, é interessante, quem puder, tiver tempo, assistir novamente as videoaulas, né? Para ter uma garantia melhor aí das provas. Vocês terão 3 horas para responder, então acho que não... Aqui sobre a memória, né? Então, o que é memória? Aqui nós fizemos o testezinho, né? O conceito de memória. Então, o que é memória? Uma função mental, que prevê o quê? Reter, o armazenamento, evocar. Então, a aquisição, a retenção, a recordação. O que é essa aquisição? Corresponde o quê? A entrada dos conteúdos. O que é a retenção? O armazenamento. A recordação é eu recuperar. Outro dia, gente, veio na minha mente uma aula lá da pedagogia. Eu sentada no chão, com o professor. Tinha um professor de História da Educação que ele gostava de sentar no chão. Era tão bacana aquele professor. Memória sensorial, memória a curto prazo, a longo prazo. Então, o que é a memória sensorial? É a rápida. Memória a longo prazo, né? Aquela que a sensorial, às vezes você não assimila ela, tá? Ela é passageira, ela é rápida. A memória a curto prazo também, né? As duas podem se tornar memória a longo prazo? Podem, tá? Então, eu tenho aqui, olha, esse esqueminha que é bem interessante para vocês entenderem. A memória sensorial, que é a informação que não presta atenção, é perdida. A memória a curto prazo, a informação que não é retida, é perdida. E a memória a longo prazo. Quer dizer, você pode voltar atrás, né, e transformar essa informação, recuperar ela e transformar ela em memória a longo prazo, se for de seu interesse. Aqui o tempo de armazenamento de cada uma, tá? Os tipos de memória a longo prazo, a declarativa, a procedimental. O que é essa declarativa? São informações gerais, a episódica, que são de episódios que acontecem na nossa vida. A semântica são conhecimentos gerais. Aqui a memória a longo prazo, então traz uma síntese dos tipos de memória declarativa, episódica,
a semântica e a procedimental. Tá? O valor do conhecimento, a memória é a base do saber, então, por isso que nós temos que trabalhar o ser humano na sua totalidade, o papel das emoções, do inconsciente, das conexões, aquilo que nos interessa, aquilo que o nosso cérebro também tem que estar sem nenhum prejuízo fisiológico, então recuperar, armazenar, evocar, o papel do docente, da escola, da nossa formação. Tá? Então, é muito importante. Aqui tem uma síntese, né? Os estágios. Também eu coloquei, pessoal, várias sínteses, né, dos conteúdos para ajudá-los aqui. A codificação, o armazenamento, a recuperação, o período a curto, a longo prazo, os tipos de memória, a aprendizagem, a memória, ó, aqui o mapa mental, tá? Quem aprende por mapa mental é interessante, você sempre acha mapa mental sobre tudo que é assunto. Tá? Aqui, ó, compreender, né, a percepção da emoção, usar essa emoção, compreender e gerenciar. Aqui, aqui é o modelo, né, de um mapa mental. Você vai viajar, você pode fazer o mapa mental. Tá? Esse exercício eu tinha pedido para vocês fazerem e nós apresentarmos em aula, mas acabou não dando tempo, né? Não deu tempo aí para a gente fazer isso. Mas você tem que ver o que te facilita a vida. Mapa mental, roteiro de aprendizagem, esquemas, resumo. O que te facilita a tua vida? Daí você vai utilizar, tá? Nem para todo mundo funciona a mesma coisa. Isso aqui eu vou deixar por último. Aqui é sobre a percepção. A sensação, né? Nós tivemos aqui bastante coisa, né, pessoal? Eu só vou dar uma passada aqui, que nós trabalhamos bastante isso aqui. Vocês trouxeram lá o que é essa sensação, ela parte de estímulos físicos, químicos, biológicos, a questão da sensação, o que é percepção, a visão, o olfato, a audição, o tato, a gustação, o estímulo. Aqui os estímulos mecânicos, térmico, acústico, a questão dos órgãos dos sentidos, a sensação, a percepção, os olhos, os ouvidos, a questão aqui da coleta, da neurociências, tá? Da contribuição, da percepção, da memória, do raciocínio, da contribuição do meio ambiente, das habilidades construtivas, fisiologia, experiência que você traz, os estímulos que você recebe do meio, as questões funcionais do teu corpo, o teu sistema nervoso, sensorial, a sensibilidade, que é a pessoa que tem gravidez, terceira idade, a pessoa grávida, ela tem muitos problemas, né? Ela precisa ter muitos cuidados, às vezes ela não tem, né? Tem uma vida muito maluca aí. A questão da percepção, do estímulo, dos órgãos, das condições externas, do teu estímulo que você recebe, aquilo que está dentro de ti, os sentimentos, tá? Então, a detecção, a transdução, a transmissão, os procedimentos de informação, a atenção, o estímulo, a natureza, tá? Então, tem todo o material aqui relacionado aqui às operações sensoriais, o paladar, o olfato,
Os sentidos, aqui ele vai explicando mais detalhadamente cada sentido. Tá? Tem alguns exercícios, percebendo cores, brilho, naturação. Tá? Alguma dúvida desse conteúdo, pessoal? Ai, mas eu olho também. Eu que estou estragando o computador. Apertando em botão errado. Aí tem aqui sobre a psicopatologia. Tá? Que eu deixei um texto lá para vocês. E sobre a motivação, né? Tem ali um slide sobre a motivação. Então, firme aí, tem alguém que saiu, né? Danadinhos. Mas que coisa de louco. Chegou. Aqui sobre a motivação, que nós trabalhamos na última aula, né? O que é motivação? É o motivo, é a ação. Ele compartilhou, não. A questão aqui da teoria hierárquica, das nossas necessidades, da pirâmide, o que eu faço para me motivar. Eu sou uma pessoa mais voltada para a economia, mais para o social, para o complexo. Quem sou eu? O que me motiva? O que me desmotiva? Buscar esse autoconhecimento, trabalhar a frustração, os sentimentos de compensação, de resignação, de agressão, de deslocamento, o líder, a reflexão, a autoimaginação. E aqui algumas atitudes, o aprender, o amor, o corpo, deixar um legado, os tipos de inteligência aqui, mental, econômica, emocional, espiritual, ter garra, foco, ter maturidade, não desistir dos seus sonhos. Aqui tem um texto. Pessoal, de minha parte era isso, né? Eu quero pedir desculpas aí, mas nós já nos alongamos, né? Bastante, eu tenho compromisso, tá? Mas assim, não sei se alguém quer comentar, eu gostaria de receber um feedback de vocês sobre as aulas, o que vocês acharam, tá? Deixar aberto aí, se vocês tiverem alguma sugestão, alguma crítica à minha pessoa, ao meu trabalho, fiquem à vontade, né? Se não se sentirem à vontade de falar aqui, podem me mandar um e-mail, sem problema nenhum. Fica aberto aí para vocês. Professora? Pode falar. Pois não, Terezinha? Só agradecer, porque a gente aprendeu muito. Foi tão pouco tempo, mas muita coisa. Fez bastante diferença todo esse conhecimento que a professora nos proporcionou. Então, eu quero agradecer. Muito obrigada, Terezinha. Né? E, claro, aquilo que eu falo, né? Eu sou aberta a críticas, né? Mas sempre a mim, né? Direto, né? Vamos lá, então. Muito obrigada. Quem mais levantou a mão aí? Acho que é a Juliana. Professora, eu queria Fala, falar meu bem. que eu gostei muito das dinâmicas que você fez, que você deixou o tema livre para a gente fazer o que se sentia mais à vontade, que gosta mais da nossa preferência, que acho que da sua matéria foi uma das que eu mais gostei, porque foi os trabalhos que eu mais me identifiquei, que eu gosto, que me interessa. Isso é muito bom, porque tem professor que só passa o trabalho e é isso, é no jeito dele. Não, né? Não. Gente, olha, eu acho que nós temos que dar essa liberdade, né? Eu gosto muito do Rubem Alves, né? Ele deixou um legado para nós. E os vídeos dele, ele fala, né? Deixa o estudante criar, né? Bom, e vocês não fugiram, né? E é engraçado isso, né? Porque, às vezes, tem alunos que vêm falar assim, professora,
Tem uma turma que eu trabalho numa outra instituição e eles tinham que fazer estágio e eles não conseguiram fazer estágio. Então, eu pedi para eles analisarem uma série, ou um filme, ou um livro. Livro, só um analisou o livro, a maioria foi para o filme, né? Então, foi a partir do trabalho de vocês que eu me inspirei. Porque estava eu e a coordenadora lá quebrando a cabeça, né? Como que eles vão fazer algum trabalho na instituição. Aí eles falaram, a senhora deixou muito livre. Pense, foi um show o trabalho deles. Foi um show. O estudante, todo mundo tem capacidade de criar. E se você... eu sou uma pessoa assim, se alguém me pressiona, eu não crio. Não sei se vocês são assim também. Se alguém me pressionar, minha criatividade vai no chão. Até o almoço. Você vai fazer o almoço e ficam... Tá pronto? Tá pronto? Meu Deus, já dá vontade de pegar aquelas panelas e jogar na cabeça de alguém, né? Quem mais quer falar? Tinha alguém que levantou a mão aí. Oi, professora. Ninguém? Eu só queria dizer que eu tenho Fala, meu bem. Tenho certeza que, assim como eu, nas primeiras aulas a gente ficou com um pouco de medo da professora, mas agora a gente descobriu que a professora é só amor, que foi ótimo. Muito obrigado, aprendi muitas coisas, foi bem divertido. Sobre percepção, não, que eu tenho usado muito na minha vida atualmente, eu gostei muito, de verdade. Não, é que nos primeiros dias eu dou um trancão mesmo nos alunos, sabe? Porque senão, né, tem que ver que o curso é sério, né? Mas isso é para chamar para responsabilidade, para seriedade. Mas Mas eu não mordo, Juliana. Né? Eu não mordi ninguém, né? Não, a gente se conheceu pessoalmente, aí só aumentou a minha admiração, professora. Você é muito gente boa. Eu sou. Eu tenho fama na faculdade que eu carrego os alunos no colo, que eu dou, né? Que eu dou muita chance. Eu dou uns trancos, né? Assim, vamos estudar, tem que ler, tem que. Né? Porque o primeiro período, às vezes, o estudante vem com uma coisa que não é, né? Que não é uma verdade. Igual esses dias, umas alunas do 8º período falaram, professora, nós vamos fazer estágio num orfanato, exatamente como a senhora falou. Eu falei, claro, não é café com leite, né? Café com leite não é moleza. Fala, Milena. Oi, professora. É Melina, prof. Agora eu aprendo, Melina. Todos. Não, eu ia falar a mesma coisa que a Ju. Melina. No começo eu também tive bastante receio, fiquei insegura com a professora, falei, eu não tenho coragem de falar na aula da prof, mas daí depois também aprendi a gostar da senhora. Você era uma pessoa muito bacana, igual eu passo todo dia lá na faculdade, que eu trabalho lá e vejo a senhora lá, tem um sorriso bacana, um olhar legal, um carinho especial. Professora é show de bola mesmo, prof. Não, mas os alunos que me conhecem há tempo, eles falam, é só a cara. É a cara de alemãzinha, mas é... É só o tipo, nada. Professora. Claro, mas né? É só o jeitão. Não tem nada a ver, né? Eu nem sei fazer. Olha, eu juro para vocês, eu não sei fazer uma maldade para ninguém, eu nem consigo. Fala, Luci. Professora, eu gostei muito das suas aulas, gostei muito de passar o semestre com você, né? Aprendi muito, tipo, nas suas aulas, assim, eu aprendi a assimilar, assim, as coisas, sabe? Tipo, assimilar suas aulas, o que você falava, assim, com muitas coisas, assim, do meu passado. Nossa, foi maravilhoso, foi muito bom. Obrigada. Obrigada. E assim, né, colegas, a vida, ela não é fácil para ninguém, né? A gente sabe disso, eu sempre digo que viver é para os bons, tá? Viver é para os bons. Então, a gente tem que dar, às vezes, uma chacoalhada aí na meninada, né? Que acha que, né, tá tudo certo. Bom, quem mais?
Mais ninguém? Ninguém mais quer falar, credo? Tem medo de mim, não, né? É só o jeito, né? Não, uma vez a primeira vez que eu fui fazer trilha, uma amiga disse assim, eu fui subir o morro, né? O Morro dos Perdidos, gente, 7 horas caminhando. Aí uma moça que estava lá disse, meu Deus, eu achei que a senhora não ia terminar o morro. A senhora tinha jeito de cocotinha. Eu falei, cocotinha? O que é cocotinha? Então, né, isso é legal a gente também ver isso. Às vezes nós criamos uma impressão de alguém que não é uma verdade. E às vezes a gente se engana também, né? A pessoa vem com um sorrisinho e tal, que depois também não é nada daquilo, né? Então, tem que ficar atenta, né? Nossa percepção. Bom, vamos interromper. Muito obrigada, eu adorei trabalhar com vocês, tá? Assim que eu gravar a aula, eu já mando. E desculpa aí qualquer coisa, né? Se eu falei com vocês, tá? É difícil, né, de mudar depois de velha, tá, gente? Eu tenho um grupo de 35 anos lá em Santa Catarina, e às vezes eu vou para lá me encontrar com eles, né? Eles falam, Edi, você não mudou em nada. Eu falei, não, eu continuo a mesma.